Fala galera, tudo bom? O tema do vídeo de hoje é sobre a indústria do açúcar. Vamos explicar a vocês um pouco da história desse produto tão importante em nossos hábitos alimentares e em nossa economia, bem como seu processo de fabricação e as dúvidas mais frequentes como qual a diferença de um tipo para o outro, qual é o mais saudável, enfim, vem com a gente que você vai descobrir. O açúcar é um termo genérico para carboidratos cristalizados comestíveis, principalmente sacarose, lactose e frutose, especificamente monossacarídeos e oligossacarídeos pequenos. Seu uso excessivo pode causar doenças crônicas, coronárias, diabetes tipo 2, problemas neurológicos, doença renal crônica, problema de aprendizagem, síndrome metabólica, doença hepatite gordurosa não alcoólica. Os maiores consumidores de açúcar do mundo são tipicamente também os maiores produtores do mundo, sendo os 5 principais países produtores responsáveis por 59% da produção mundial do açúcar. Na história, houve um tempo onde a menina dos olhos do século XVI para o XVII foi o açúcar para Portugal, dentro do Brasil. O mercantilismo vai ser a atividade econômica da Europa durante a Idade Moderna. Eles utilizaram algumas práticas para acumular capital na Europa. O mercantilismo pauta pelo metalismo. A riqueza de um país é proporcional à quantidade de metal precioso que ele tem em seus cofres. Já na balança comercial favorável, a ideia aqui é exportar mais do que importar. Quanto mais exporta, mais entra metal. Quanto mais importa, mais sai. Manter a balança comercial favorável, ampliando a exploração e evitando a importação. Intervencionismo estatal. Nesse momento, a Idade Moderna, apesar de ter uma burguesia, apesar de ter um setor mercantil que atua, quem dá as regras é o Estado. Aqui vamos ter um forte monopólio do Estado. O Estado controla a economia. Sistema colonial. Forma de acumular metal precioso e fazer riqueza. Portugal usa essa forma. No sistema colonial, vai ser a utilização de um território, para que esse território funcione como colônia. E o Brasil foi explorado para gerar riqueza para Portugal. No Pacto Colonial, foi a relação econômica política entre uma metrópole e uma colônia. Como podem ver, a metrópole é Portugal e a colônia é o Brasil. Na verdade, o que vai acontecer não é o pacto, é uma exploração de Portugal sobre seu território colonial. O Brasil, enquanto colônia no Pacto Colonial, ele só pode vender e comprar de Portugal. E não pode ser produzido no Brasil nada que leve à competição com Portugal. Vai ser uma economia complementar. No açúcar, produção que vai conseguir gerar a riqueza para Portugal através de algumas estruturas. Em primeiro lugar, vai ser produzido no engenho. O açúcar que vai ser trazido para cá vai contar muito como financiamento da Holanda. Aliás, os holandeses vão começar a refinar e produzir o açúcar também. O sistema plantation, forma de produção dentro da colônia, a produção de açúcar no Brasil, dentro do Pacto Colonial, vai funcionar dentro do sistema plantation. O plantation funciona com esses 4 itens. A monocultura é o fim de produzir um só produto. O latifúndio vai estar em uma grande extensão de terra. A exportação, tudo que vai ser produzido para exportação, ou seja, não tem mercado interno. A intenção aqui é produzir em latifúndio para o mercado externo. Para ter lucro desse sistema no plantio, o trabalho realizado vai ser da mão de obra escrava. O sistema escravista no Brasil vai funcionar como subsídio ao processo mercantilista e econômico da Europa aqui dentro. O açúcar no Brasil, enquanto colônia portuguesa, vai estar dentro da lógica plantation. A sacarose ou açúcar é um composto, uma substância química extraída da cana-de-açúcar, da beterraba e de algumas frutas, podendo ser utilizada na produção do açúcar de mesa e de outros produtos adocicados, como geleias, xaropes e doces.
Ela é formada através da condensação de uma molécula de frutose e da glicose. Entre as principais características da sacarose está o seu sabor doce e a aparência de cristais brancos e a sua dissolução, ou seja, a sua capacidade de dissolver na água. Sobre os componentes químicos da cana-de-açúcar, varia muito em função das condições climáticas, das propriedades físicas, químicas e microbiológicas do solo, do tipo de cultivo, da variedade, do estádio de manutenção e da idade, bem como outros fatores. Ainda sobre matéria-prima, vamos dar continuidade falando sobre fatores que influenciam na qualidade da cana. Maturação. A cana-de-açúcar é uma planta que manifesta as características genéticas durante o ciclo vegetativo em função das condições ambientais, como radiação, temperatura, fertilização e umidade. Botanicamente, a cana-de-açúcar está madura após a emissão de flores e formação de sementes, que possam dar origem a novas plantas, levando em conta a reprodução vegetativa. A que usa na prática, a maturação pode ser considerada muito mais cedo no ciclo, ou seja, acontece de forma natural, durando menos tempo. Fisiologicamente, a maturação é alcançada quando os colmos atingem o seu potencial de armazenamento de sacarose, ou seja, o ponto máximo de açúcar possível. Além disso, o processo utiliza de aditivos, durando mais tempo. Já sobre as matérias estranhas presentes na cana, a qualidade da cana industrial é comprometida pela quantidade de impurezas, mineral e orgânica, e afetada pelas condições climáticas, aumentando em períodos chuvosos, pelas condições deficientes de queima e carregamento. A cana pós-queima, corte, carregamento, é transportada no máximo até 24 e 36 horas. Falando agora sobre deteriorizações, outro aspecto importante envolvido em qualidade de cana são tipos de deteriorização que ela pode sofrer, especialmente após o corte. Em diversas ocasiões, em consequência da falha de coordenação das operações de corte, transporte, processamento ou ainda devido às condições climáticas que dificultam a retirada da cana. Outro aspecto importante é o armazenamento. Considerando que as usinas trabalham numa jornada diária de 24 horas e que o corte é realizado praticamente durante o dia, torna-se necessário promover o armazém da cana para garantir o processamento noturno. O armazenamento da cana se limita principalmente a atender à demanda noturna. Aí é feito armazenamento a granel e em sacos. Dando início à parte de processos industriais, temos como primeira etapa o tratamento do caldo, que pode ser feito de duas formas. O tratamento físico trata sobre as operações preliminares na eliminação de impurezas sólidas do caldo com auxílio de peneiras. O nível de presença dessas impurezas depende da qualidade da cana, do tipo do carregamento, a eficiência da lavagem e o preparo da cana. A principal função desse tratamento físico é não sobrecarregar os filtros nas etapas seguintes. O tratamento químico consiste em eliminar o máximo de impurezas solúveis presentes no caldo. Basicamente é feita a coagulação e a floculação com auxílio de produtos químicos e, posteriormente, a eliminação desse processo via decantador, onde é realizado o processo de sulfitação, que consiste em adicionar dióxido de enxofre ao caldo na forma de gás. Como consequência, temos a formação de sulfito de cálcio, que vai ser removido nas etapas seguintes, a redução do pH e a diminuição de viscosidade. Ainda dentro do tratamento de caldo, temos a calagem, que é responsável por corrigir o pH, que deve estar numa faixa de 6,9 a 7. A próxima etapa é a dosagem do polímero, que consiste em promover a formação de flocos mais densos
para os processos de clarificação do caldo, visando maior velocidade, maior compactação e redução do lodo, diminuir a turbidez, produzir um lodo com mais filtrabilidade e menos perda de sacarose. Ainda assim, temos a dosagem do fosfato. Nesse processo, é adicionado ácido fosfórico ao caldo, com a intenção de formar um caldo mais claro, com alta taxa de sedimentação, menor cor no açúcar e maior qualidade. Como segunda etapa geral, temos a evaporação. O objetivo dela é concentrar o caldo já clarificado, produzindo o xarope com a taxa de 60 a 70 Brix. O Brix é um medidor de sólidos solúveis que está diretamente ligado ao teor de sacarose do caldo. O processo de concentração do caldo é dividido em duas etapas por motivos tecnológicos e econômicos. A primeira etapa é produzir o xarope em evaporadores múltiplos que aceleram o processo. A segunda etapa é transformar o xarope em massa dentro de evaporadores de simples efeito, aquecidos a vapor ou também chamado de cozedores. Ou seja, o caldo entra na forma de xarope e sai na forma de massa. Cozimento. O cozimento tem seu início na segunda etapa da evaporação, onde o xarope é levado até a supersaturação, toma consistência de mel e começa a formar os cristais de açúcar, que após crescer em tamanho, aumentando assim o volume da massa cozida, é descarregado em cristalizadores, onde é completa a cristalização do açúcar. Próxima etapa é a centrifugação, que consiste basicamente na separação do mel que envolve esses cristais de açúcar da massa cozida, e esses cristais são obtidos o açúcar demerara. Dentro da centrifugação, temos dois tipos de centrífugas. A contínua, onde a velocidade é constante, sendo assim o processo acontece mais rápido, e a descontínua, onde a velocidade não é constante e o processo é mais lento. Já na parte da secagem, a função principal dessa cera é a proteção contra ataques de pragas e de insetos. Essa cera da cana é formada por ésteres de ácidos graxos saturados de cadeia linear. Uma vez retirada essa camada de cera, inicia-se o processo de autógeno, ou seja, uma secagem da cana-de-açúcar por si só, e os açúcares restam encapsulados nas células, protegidos pela parede celular. Como durante a secagem, há um fluxo radial de água de dentro para fora, os micróbios não conseguem entrar e não ocorre nenhum processo de deterioração. A cana raspada é estocada perto das rodovias e ao fim de um mês o peso da cana já é cerca de 1/3 do processo original. Na parte da refinação do açúcar, visa eliminar esses inconvenientes e dispor o açúcar na função de adoçante. A refinação é efetuada por um processo comum a todos os tipos de açúcares encontrados no mercado, recebendo a denominação de via líquida, e é dividida nas seguintes fases. Dissolução. Nesse processo, o açúcar a granel é colocado em silos, onde os mesmos alimenta a rosca dosadora, um dissolvente. O dissolvedor é dotado de serpentina, dentro da qual circula vapor, para que haja aquecimento da cauda e de rotores tipo hélice que irão provocar a agitação. Esta cauda é passada por peneiras vibratórias com malhas de aço inoxidável, com abertura de 0,80 mm, onde é retirada grande parte de impurezas, especialmente bagacílios. Na parte da clarificação, nesse processo, a calda é aquecida em trocadores de calor até atingirem uma temperatura em torno de 85 a 90 graus Celsius, na linha que conduz a calda dos trocadores. Aos clarificadores são adicionados componentes que promovem a floculação e flotação dos corantes presentes na calda. Estes corantes são retirados na parte superior dos equipamentos, através de pás raspadeiras, e a calda clarificadora, retirada pela parte inferior do equipamento, é enviada aos tanques de calda clarificada. Nesse processo ocorre uma redução de 50% da cor. Na filtração em leito de areia, o processo com filtros de areia,
A pré-filtração, que retiram as partículas insolúveis provenientes da clarificação, promovendo redução na turbidez da calda. A pré-filtração segue dois caminhos distintos, visa a produção do açúcar granulado e o outro do açúcar amorfo. No processo de filtração em leite animal, esta última etapa da via líquida tem como objetivo a retirada de corantes fortemente aniônicos, promovendo a redução da cor em aproximadamente 50%. Começando agora sobre os tipos de açúcar, temos o mascavo, que é o que podemos chamar de açúcar mais saudável, por não ter passado pelo processo de refinamento. Isso faz com que ele preserve a maioria das vitaminas e minerais que são encontradas na cana-de-açúcar. Possui um sabor muito forte por conservar ainda o melaço da cana, o que pode ser observado em sua textura, que é quase como se o açúcar estivesse úmido, e é a versão mais bruta do açúcar. Em seguida, temos o demerara, que é muito similar ao mascavo, até mesmo na cor, por ser resultado de uma purgação desse mascavo. Porém, sua textura é diferente, pois ele passa por um processo de secagem, além de passar por poucas etapas do processo de refinamento. Por não receber nenhum aditivo, assim como o mascavo, ele tem também um alto valor nutricional. O açúcar refinado granulado é puro, sem corantes, sem umidade ou empedramento. Os cristais são bem definidos e possuem uma granulometria homogênea. Essa granulometria homogênea significa que, visualmente, os cristais apresentam o mesmo tamanho. O granulado é geralmente confundido com açúcar cristal, porém, o cristal possui grânulos menores do que o granulado, além de que o cristal passa por um refinamento leve que retira 90% dos seus sais minerais. O açúcar refinado amorfo possui uma cor meio fosca e possui um alto nível de dissolução. Sua granulometria é bem fina. Além disso, como o próprio nome diz, ele não possui uma granulação uniforme. Os tamanhos variam. Em seguida, temos o glaçúcar, que também é mais conhecido como açúcar confeiteiro. Esse tipo de açúcar possui glânulos bem fininhos, de fácil diluição, mesmo a temperaturas frias. Em seguida, temos o açúcar impalpável. Esse tipo é geralmente confundido com glaçúcar pela sua textura bem similar, porém, o impalpável possui de 3 a 5% de amido de milho. Por conseguinte, temos o xarope invertido, que é composto de 1/3 de glicose, 1/3 de frutose e 1/3 de sacarose, que são obtidos a partir da hidrólise do açúcar com a diluição de ácido. É uma solução aquosa com alto grau de resistência a contaminações microbiológicas que agem contra a cristalização e a umidade. E por último, temos o açúcar orgânico. Esse tipo de açúcar é totalmente livre de aditivos, tanto na fase industrial como na fase agrícola. Na parte agrícola, todos os fertilizantes químicos que poderiam ser utilizados são substituídos por um sistema de proteção orgânica para proteger o solo e melhorar as características físicas e químicas do mesmo. You get to hear me now. Know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older.